Eu sou o professor Sumaré e a aula de hoje nós vamos falar de estruturas geológicas. Se você não viu ainda, veja a aula anterior onde começamos a falar aí de formação da Terra e da crosta terrestre para a gente continuar o assunto falando de estruturas geológicas. Bom, galera, para a gente estudar a crosta terrestre, a gente vai fazer dois tipos de classificação. Numa das classificações, nós estamos olhando para o passado, então a gente está pensando no processo já passado. E essa classificação, a gente classifica as estruturas geológicas, os escudos cristalinos ou maciços antigos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Na aula anterior, nós falamos aí de um período que essas estruturas foram formadas. Então, os estudos cristalinos foram formados lá no pré-cambriano, bacias sedimentares entre a Paleozoica e a Mesozoica e os dobramentos modernos aí nessa transição para a Cenozoica. Beleza? Bom, se a gente olha para o presente, ou seja, se a gente olha para o que está acontecendo agora, nós vamos dividir o relevo. Nós vamos falar de formas de relevo. Então a gente vai estar olhando aí para os planaltos, planície, montanha, depressão. Beleza? Então, estrutura geológica se refere ao passado, forma de relevo ao presente. Cuidado para não confundir essas coisas e não misturar essas coisas. É muito comum fazer confusões e tentar usar um dos critérios na outra coisa e aí nós vamos ter problemas. Beleza? Bom, galera, seguinte, as estruturas geológicas, elas são divididas aqui nesses três grupos: maciços antigos, bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Beleza? Os maciços antigos é a formação mais antiga. Também são chamados aí de escudos cristalinos. Então eles datam lá do pré-cambriano, ou seja, tem muito tempo aí. Lembrando que o pré-cambriano vai de 4,6 bilhões de anos até aproximadamente 540 bilhões de anos atrás. É nessa estrutura geológica que nós vamos encontrar aí, nós vamos ter a presença dos minerais metálicos e não metálicos. Na aula de recursos minerais, a gente vai fazer esta correlação, principalmente aí quando a gente fala de Brasil, as principais jazidas minerais do Brasil. O Brasil é um país que tem boa parte do seu território como maciço antigo. Por isso, é um país que tem uma boa quantidade de jazidas minerais. Beleza? Bom, depois de solidificar, a terra ela não vai ficar perfeita, ela não vai ficar lisinha. Então a gente vai ter aí as depressões, os buracos aí dentro desta crosta terrestre. A partir do momento que temos uma atmosfera e a gente começa a ter uma ação externa à crosta terrestre, essa ação externa à crosta terrestre vai começar a fazer os dois processos de erosão e de sedimentação. Esse processo de erosão e de sedimentação vai fazer com que fragmentos da crosta terrestre comecem a sedimentar nessas depressões. E aí, essa parte que vai sendo preenchida aí e vai sedimentando, vai formar as chamadas bacias sedimentares. A Unesp já fez uma questão há um bom tempo atrás, onde ela colocava um texto falando deste processo e perguntava para vocês o seguinte: cara, se eu tenho a erosão das partes mais elevadas e esse fragmento sedimentando nas partes mais baixas, qual é a tendência da superfície do planeta? Né? E fazia você responder aí a ideia, né, a resposta esperada, era que você pensasse num processo de planificação, porque as partes mais altas vão erodindo, vão acumulando nas partes mais baixas, então a superfície tendendo a ficar plana. No item B da questão, ela falava, mas meu, isso não aconteceu, isso não está acontecendo. Né? Por que, que este processo não acontece? Por que, que a Terra não se planifica? Bom, porque nós temos as ações dos agentes internos também. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essas ações externas, que a bacia sedimentar ela vai ter consequência disso, a gente tem os agentes internos. E aí nós vamos ter os dobramentos modernos. Os dobramentos modernos eles são formados pelos agentes internos da crosta terrestre, né, o tectonismo. Bom, nas bacias sedimentares, a gente vai encontrar aí os combustíveis fósseis. Lembrando que as bacias sedimentares elas foram formadas ali na Paleozoica, então a gente vai ter o carvão, jazidas de carvão, e na Mesozoica a gente vai ter aí as jazidas de petróleo, beleza?
Os dobramentos modernos estão em áreas de alta instabilidade sísmica. Guarda essa expressão, instabilidade sísmica. A gente vai usar isso depois de novo, beleza? Como é uma área de alta instabilidade sísmica, uma área recente, é uma área que nós não vamos ter aí grandes jazidas. Até é possível fazer extração de algumas coisas aí, mas não é a área onde a gente vai encontrar as grandes jazidas. As jazidas de minerais metálicos não metálicos, ou seja, matéria-prima nos maciços antigos, escudos cristalinos. Os combustíveis fósseis, petróleo, carvão, ou seja, fontes de energia, nós vamos encontrar nas bacias sedimentares. Nos dobramentos modernos, nós vamos ter choro, tristeza, dor e ranger de dentes. Beleza? Bom, isso são as estruturas geológicas. Já o relevo, né? Então, para a gente pensar como um todo, então a gente vai juntar aí os fatores internos ou os fatores endógenos, o tectonismo. Então, a gente vê ali, por exemplo, o caso dos dobramentos modernos. E tem também os fatores externos, né? O intemperismo, que vai atuar aí principalmente nessa modelagem. A gente falou, por exemplo, das bacias sedimentares. Dica do Sumaré para as universidades. A FUVEST, ela gosta de fatores internos, os fatores endógenos. Já a Unicamp gosta de fatores externos, ou seja, o intemperismo. É muito comum questão sobre intemperismo na prova da Unicamp. Muito comum. Depois nós teremos uma videoaula específica para tectonismo e uma videoaula específica para intemperismo, para deixar bem claro estes dois processos. Beleza? Bom, para a gente chegar nesses dois processos, a gente vai ter que falar desse camarada aí, esse tiozinho aí, o Alfred Wegener. Esse cara é um geólogo alemão que em 1912 ele propôs a sua teoria da deriva continental. Tem um videozinho, você acha na internet, porque é um trecho da série Cosmos, que fala do Alfred Wegener. É um cara que é bem interessante ver a história dele. Porque esse cara é um cientista naquele sentido nato da coisa. É um cara que dedicou a sua vida a tentar comprovar essa sua teoria. Ele foi zoado, gente. A galera zoava ele, a galera não acreditava nele, a galera duvidava dele. E ele passou a sua vida procurando evidências para a sua teoria. A teoria dele é a teoria da deriva continental. Galera, as questões vestibulares ainda hoje costumam fazer a divisão das duas principais teorias, que não são opostas, não são divergentes. Na verdade, elas são quase que uma continuidade. Como a geologia é uma ciência recente, a teoria da deriva continental é de 1912, né? Ou seja, pouco mais de 100 anos, então ainda é pedir dessas diferenças aí nessas duas etapas das teorias. A teoria da deriva continental, ela vai dizer que os continentes estão à deriva, ou seja, ele vai propor a ideia de que havia um supercontinente e esse supercontinente se dividiu. De onde que vem essa ideia? Porra, mano, olha pro mapa mundi. Se você olhar pro mapa mundi, você vai ver que a África e a América se encaixam. E esse cara falou, meu, por que será que se encaixam? E aí ele foi começando a procurar evidências. No início do século XX, nós tivemos aí uma febre da galera cavucando. Né? Então, se você pegar os filmes aí dessa época, Múmia, Indiana Jones, etc., aí, a gente vai ver que no início do século XX a galera cavucava. Quando descobriram aí tesouros no Egito, a galera começou a cavar, cavar, cavar. Não acharam tanto tesouro assim, mas acharam muitos fósseis. E o Wegener começou a observar esses fósseis e percebeu semelhança de fósseis. Se você olhar o mapa que a gente tem ali em cima, se a gente juntar os continentes, a gente vai ver aí essas faixas coloridas. Essas faixas coloridas é onde nós encontramos fósseis semelhantes. Então perceba que ali pega a América do Sul e a África, você vai ter uma faixa aí fósseis semelhantes. Se você pega ali numa outra parte da América do Sul, da África, Antártida, Austrália, também fósseis semelhantes. Além de fósseis de animais, ele encontrou fósseis de plantas tropicais na Antártida. Então aí vem aquela questão, meu, são fósseis, aquele ser vivo, aquele organismo vivo, ele viveu ali. Meu, como que eu posso ter fóssil de planta tropical na Antártida? E como que eu posso ter esses fósseis semelhantes em continentes tão distantes? Bom, apesar destas evidências, ele ainda continuou desacreditado porque ele não conseguia explicar como que tudo isso aconteceu. Para a tristeza da nossa historinha, gente, ele morre antes da sua teoria ser comprovada.
E para ser mais triste ainda a nossa historinha, a teoria dele demorou para ser comprovada devido ao machismo na ciência. Agora que eu faço um parênteses para falar vou falar da Mary Tarp daqui a pouco, né, que é esta moça aqui. Então vamos falar da Mary Tarp. Por que a gente tem que fazer um parênteses aqui, gente? A Mary Tarp, ela era uma geóloga, ela trabalhava numa universidade nos Estados Unidos, só que ela era renegada para serviços basicamente burocráticos. E aí, em 1957, ela fez um mapa oceânico a partir das atividades sísmicas no oceano. Falou, cara, isso dá para comprovar a teoria do Wegener. Só que isso foi jogado meio de lado e só depois de muito tempo isso voltou a ser utilizado. Tá? E olha só que chato, velho. A Mary Tarp ela só foi reconhecida por isso póstumamente. Ela morreu no início dos anos 2000 e ela só foi reconhecida por isso, por essa grande contribuição para a geologia depois da sua morte. Beleza? Volta para a teoria da deriva continental e ali essas imagenzinhas aqui costumam aparecer em vestibular, mostrando aí da Pangeia, então aproximadamente 225 milhões de anos atrás, e o processo de separação. Então a gente vê que primeiro a gente vai ter uma grande separação norte-sul, a Laurásia e a Gondwana, e depois aí o sul se separando aí entre a América do Sul e África e chegando no formato dos continentes que nós temos hoje. Uma ajuda para essa comprovação e a gente chegar na comprovação vem só com o tectonismo, né? Só com a teoria das placas tectônicas nos anos 60. E nos anos 60 vai conseguir se comprovar isso, por quê? Porque nós vamos ter uma nova tecnologia, a gente vai ter a tecnologia de datar coisas muito antigas. E aí vão se coletar amostras do solo e do oceano, vão começar esse processo pelo Oceano Atlântico, e vão comprovar que as datas podem nos ajudar a falar dessa separação. Dá uma olhada na imagem ali de cima, você vai ver que na África e na América do Norte o solo tem aproximadamente 180 milhões de anos. Quando a gente vai entrando para o interior do Oceano Atlântico, tem ali faixa 155, 155, 135, 135, 81, 81, 63, 63, até chegar naquela faixinha vermelha ali, que é o solo mais recente, que é onde a gente tem uma grande atividade sísmica. Então, olha só, não só os continentes foram se separando, como eles vão se separando e vai formando o Oceano Atlântico. Então a gente volta aqui para essa imagem e percebe ali, naquela imagem ali da África e da América, a gente vai vendo elas se separar e o oceano aparecendo ali. Beleza? Legal, né? Bom, por que se movimenta? Como que se movimenta? Aí entra a física no processo com as correntes de convecção. Vocês vão estudar isso mais profundamente na física, mas a convecção é uma das formas de propagação do calor. Quando a gente fala de calor, você vai falar de convecção, uma das formas desse calor se propagar. Então dá uma olhada na imagem ali, ó. A gente está vendo ali o manto terrestre e a crosta terrestre. Então se a gente perceber aqui, ó, no manto terrestre, a gente está vendo aqui esse processo aqui, ó, como se o manto estivesse fazendo essa volta. O que é isso aí, Sumaré? Bom, isso aí é o seguinte, o interior da Terra é mais quente, então como ele é mais quente, ele aquece esse manto, que é um fluido, então ele segue a dinâmica dos fluidos, ele vai se aquecendo, vai chegar perto da crosta, que é mais frio, e aí ele vai resfriar e vai voltar de novo para o centro, para o núcleo, e aí a gente vai ter esse processo aí. Como a Terra é uma esfera, esse processo ele não acontece em um lugar só, ele vai acontecer em vários lugares da Terra, fazendo com que a gente tenha várias correntes de convecções. E se a gente tem várias correntes de convecção, perceba que na crosta terrestre a gente tem uma parte da crosta terrestre sendo empurrada para um lado, formando nova crosta aqui, e uma parte sendo empurrada para o outro lado, formando nova crosta ali. A gente vai ver isso mais profundamente na próxima aula, mas a gente pode usar esse mapa para guardar aqui para finalizar a aula de hoje e perceber o seguinte. Olha só a idade. Se a gente pegar aí essas cores estão mostrando a idade do solo. Perceba que a gente tem faixas vermelhas, que são os solos mais recentes, os solos de até 20 milhões de anos, e aí conforme vai mudando essas cores, o solo vai ficando mais antigo e mais antigo e mais antigo e mais antigo. Então perceba que na proximidade, próximo aos continentes, o solo é mais antigo do que nessas faixas vermelhas aí no interior. Isso aí deu início à teoria das placas tectônicas, que é o assunto da próxima aula. Valeu, galera! Abraço e tchau!